Bem, bom dia a todos. Hoje vai ser nossa primeira aula, né, de prática penal 1 para aquela turma que estava com a professora Janile no processo civil. E o método que eu estou utilizando é o das videoaulas. Nessas videoaulas eu gasto um pouco do tempo para explicar o que é o recurso, tratar sobre direito material mesmo, né? Processo penal, já levando em consideração a presunção de que vocês já viram isso na disciplina de processo penal 2, que é a parte de recurso, se eu não me engano. Não tenho certeza. Tá certo? Então, nós vamos gastar um pouco de tempo nessa parte de direito material. Depois eu vou ler o caso para vocês e vou fazer uma pequena análise sobre esse caso. Vou dar algumas dicas para a construção da peça cabível, tá certo? Então, é importante que vocês assistam o vídeo até o final, porque ao final eu vou dar umas dicas para a elaboração da peça, tá certo? E, óbvio, a terceira parte, a primeira parte é a parte de direito material, a segunda parte é a análise do caso, e a segunda fase é a análise do caso, e a terceira fase é a elaboração da peça. No caso da elaboração da peça, aí vocês vão fazer, obviamente, em casa, e vão me mandar, eu estou dando um prazo até o domingo, tá bom? Então, até o próximo domingo, deixa eu ver o dia aqui no meu calendário. Nós estamos dia 13, próximo domingo, dia 19. Então, tem até o dia 19 para enviar essas peças, tá certo? Que na segunda-feira nós já temos do segundo caso, segundo recurso, tá bom? Então, as aulas de estágio supervisionado, prática penal 1, está correndo tudo dentro de uma certa normalidade, tendo em vista que a videoaula, ela, de certa forma, ela está suprindo, né? Não é de forma igual, mas supre a necessidade do aluno de saber qual o recurso cabível, os prazos, competência, tá bom? A finalidade. E qualquer dúvida vocês podem mandar para mim via AVA. Outra coisa, quando vocês enviarem a peça, eu quero que vocês enviem via AVA, tá bom? Fica mais fácil para mim, tá bom? E sempre que vocês enviarem, o nome do arquivo que vocês vão enviar, vocês botem o nome da peça, no caso de hoje, Reze, e logo após acompanhado do primeiro nome de vocês, tá bom? Reze, Mateus, Reze, Thalitas, assim, né? Entenderam? E aí, quando eu abrir o AVA, vai estar lá a sua peça e aí vai ficar mais fácil para eu corrigir, tá bom? Eu tenho cerca de 120 peças para corrigir. Então, é de bom tom que vocês me ajudem, tá bom? Tá certo? Eu vou contar com essa colaboração de vocês. O que mais nós podemos dizer? Sim, as notas dos alunos do primeiro AP da turma passada eu já lancei, tá bom? Procure, não vai ter como faltar, né? Vai ficar difícil você faltar, não tem como. Então, elabore todas as peças, envie dentro do prazo correto, tá bom? Porque depois do prazo aí o sistema AVA fecha para lançar aquela peça, tá certo? E qualquer dúvida vocês podem mandar pelo sistema AVA, aí sim, as dúvidas podem enviar também para o meu e-mail institucional, que todo dia eu abro esse e-mail e respondo tudo que estiver por lá, tá bom? Tranquilos? Acho que por enquanto, acho que é só isso, né, em termos de informações. Eu fiquei sabendo ontem, no domingo, dia 12, que a faculdade, ela prorrogou, tá certo? Até o dia 3 de maio, esse período de exceção. Na realidade, a faculdade foi só cumprir, né, o decreto do governador, que ele também prorrogou as atividades
esse período de exceção para instituições de ensino, seja ela de ensino superior, seja ela de ensino básico, tá bom? Eu acho que algumas outras atividades vão voltar, talvez essa semana ou na próxima, ela deve estar voltando algumas atividades, mas acredito que a parte da educação, como trata de aglomerar muitas e muitas pessoas, né, em um só momento, no meu caso, na nossa faculdade, você junta ali quase 500 pessoas só no curso de Direito à noite. Né? Só de alunos, fora professores e tal, então ultrapassa 500 pessoas, tudo aglomeradas. Eu acredito que em maio deva voltar o ensino superior. É uma opinião minha, tá bom? Não é nada determinado, não. Só uma opinião minha. Pode ser que volte, pode ser que não volte, ou pode ser que volte antes, ninguém sabe. Tranquilo? Então, bom, a partir dessas primeiras informações, vamos para a peça de hoje, tá certo? A primeira peça que nós vamos estudar e elaborar é o que nós denominamos de recurso em sentido estrito, tá bom? Esse recurso em sentido estrito, ele é um recurso previsto, tipificado no Código de Processo Penal, no artigo 581, e se eu fosse definir esse recurso, eu definiria como o recurso cabível contra decisão judicial que trata de matéria pré-definida, determinada de forma taxativa no artigo 581, tá bom? Simples dessa forma, essa é a definição. O recurso de distrito, ele vai tratar dos casos que estão elencados no artigo 581, que são 24 situações, tá certo? Então, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma decisão judicial, e se essa decisão judicial ela lhe for desfavorável, né? Ela lhe causar inconformismo, e ela estiver elencada no artigo 581, o recurso cabível qual é? É o recurso em sentido estrito, tá certo? Ele tem uma natureza muito parecida com o agravo no processo civil, tá bom? A natureza, assim, bem... as decisões, vocês vão observar que a maioria delas são decisões interlocutórias. Não todas, mas a maioria delas, tá certo? Então, a natureza dela, a natureza desse recurso é uma natureza muito parecida com o agravo no processo civil, tranquilo? A competência para julgar, esse recurso, ele é formado, né, por duas peças, tá bom? A primeira é a interposição. A interposição é quase que um fichário, ele vai estar no PowerPoint que eu estou enviando para vocês que vocês acompanhem essa aula e o PowerPoint ao mesmo tempo, porque aí facilita vocês acompanhar essa estrutura lógica de pensamento desse professor, tá certo? Então, acompanhe, tá bom? Então, ela fala por duas peças, a interposição, que é quase que um fichário, é só uma meia lauda aproximadamente, tá certo? E a outra é a chamada razões do recurso em sentido estrito. Na peça de interposição, ali vai estar o endereçamento primário. E o endereçamento primário é para o juízo ad quo, tá certo? Você dirige a interposição para o mesmo juiz que decidiu, tá certo? Por quê, professor? Quem te encaminha para o próprio juízo ad quo? Porque há uma previsão no artigo 589 do efeito retratativo, tá bom? Quer dizer, o juízo ad quo, diante da interposição de um recurso em sentido estrito, ele pode sim optar por retratar-se da sua decisão, tá certo? Então, na interposição tem que constar ali, o endereçamento correto, no caso aí seria para o juízo ad quo, vocês vão identificar quem é esse juiz ad quo, geralmente é um juiz togado, tá bom? Porque o recurso de distrito ele não é recurso de segunda instância, ele é recurso para a segunda instância, e vai ter que constar lá, necessariamente, o inciso do artigo 581, quando vocês fundamentarem, né?
fulano tal dos Anzóis, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem muriçosamente perante Vossa Excelência, tá certo? Diante da decisão tal, interpor recurso em sentido estrito, dentro do quinquídio legal, ou dentro dos 5 dias, fundamentado no artigo 581, inciso, aí tem que dizer qual é o inciso, tá certo? Tem que identificar. Também outro ponto que tem que ser identificado na interposição é justamente esse efeito retratativo, tá certo? Então, o artigo 589 tem que estar mencionado nessa interposição, tá bom? E por último, quer dizer, ó, já vimos, o endereçamento correto, a fundamentação correta, com indicação do inciso, tem que estar o pedido de retratação, tá bom? E caso não seja, caso o juiz não entenda pela retratação, que ele envie o recurso para o tribunal competente. E por último, tá bom? Tem que estar ali elencado o rol de peças que vocês acham necessárias para que o juízo adquém conheça o seu recurso. A gente chama isso de instrumento, tá bom? Então vocês têm que indicar o instrumento, que seriam as peças necessárias para que o juízo adquém conheça o seu recurso. Tranquilo? Outra coisa, após a interposição, aí sim, você vai e constrói as razões, tá bom? Aí bota razões do recurso de distrito. Aí começam aquelas fidalguias jurídicas. Também o modelo vai estar nos slides. Só um modelo, tá bom? Só um modelo. E, enfim, tá bom? Professor, qual é o prazo? O prazo para esse recurso é de 5 dias, tá certo? O prazo de 5 dias. A contar da publicação da decisão do juiz que lhe causou o inconformismo, tá certo? Processamento bem simples, tá bom? Até 5 dias após a publicação da decisão que lhe causou inconformismo, o advogado interpõe um recurso dentro desse prazo de 5 dias, aguarda a intimação para que apresente as razões, tá bom? Essa intimação, uma vez ela sendo publicada, né, você tendo conhecimento da intimação, você terá apenas 2 dias para arrazoar, tá certo? Diante das razões, o juiz clama pela outra parte, para que a outra parte também apresente em 2 dias as suas contras-razões. Aí sim, tá bom? O juiz, com as razões do recorrente e as contras-razões do recorrido, ele decide se ele se retrata ou não, tá certo? Se ele se retratar, ele comunica a parte recorrida. E a parte recorrida agora pode solicitar a subida do recurso. Caso não, encerra-se por ali. E caso ele não se retrate, o juiz mesmo, ele tem a obrigação de enviar o recurso, subir o recurso para a instância superior, para o tribunal competente. Tranquilo até aí? Os efeitos desse recurso, são os efeitos devolutivos, aquele efeito que todo e qualquer recurso tem, tá certo? E aí, também o efeito regressivo, tá certo? O efeito regressivo. No efeito regressivo, que é justamente nós temos o nome de efeito retratativo, tá bom? Retratativo. O professor, ele tem efeito suspensivo? Eu sempre digo aos alunos o seguinte, tá bom? Nem todo recurso, ele tem previsto em lei o efeito suspensivo. Quando ele tem, tudo bem, tá bom? Na hora que você entrar com recurso, o juiz é obrigado a atender o efeito suspensivo da decisão que lhe causou inconformismo. Mas às vezes não tem, tá bom? E se não tiver, isso não quer dizer que o juiz não possa dar, desde que você o convença disso.
desde que você o convença, demonstrando o perigo em mora, né, o fumus bônus iuris, da situação, enfim, tá bom? O recurso, o rese, ele não tem previsto em todos os seus 24 casos o efeito suspensivo, em apenas alguns, tá bom? Por exemplo, o inciso 7, o inciso 12, o inciso 15, o 17, o 23, o 23 Então, o inciso 7, 12, 15, 17, 23, esse já tem efeito suspensivo pela própria determinação do artigo 584 do Código de Processo Penal, tá certo? Mas a regra é que não tem efeito suspensivo, tá bom? Só para esses 5 casos. Entenderam? Até aí, tranquilo? Eu falei para vocês que na interposição vocês teriam que formular um instrumento. O que quer dizer isso? O que é eu indicar um instrumento? Na interposição, eu coloco, elenco. Tá chovendo aqui grosso, chuva boa. Você formular instrumento é você indicar quais são as peças dos autos do processo mais importante para que o juiz venha a conhecer o seu caso, né? O seu pedido, o seu mérito. Por exemplo, se porventura a discussão é sobre o recebimento de uma denúncia, é importante que eu coloque, por exemplo, eu faço instrumento, eu quero a cópia da intimação, da sentença ou da denúncia, eu quero uma cópia da decisão do juiz que recebeu a denúncia, eu quero a cópia da minha intimação. Tá vendo as 3 peças importantes para que o juiz conheça o meu inconformismo, tá bom? No entanto, há algumas situações no rese, tá certo? Que não vai ser necessário formular o instrumento. O que é que vai acontecer nesse momento? O recurso vai subir junto com os autos completos, tá bom? E quais são esses casos, professor? São os casos que estão elencados no 583. É o inciso 1, o inciso 3, o inciso 4, o 6, o 8 e o 10. Nesses 4 incisos do artigo 581, tá bom? Você não vai precisar fazer o instrumento, e sim solicitar que o recurso suba juntamente com os autos. Tranquilos até aí, tá bom? Lembrar vocês que os casos que estão ali elencados no 581 são casos taxativos. Isso quer dizer o quê? Não pode se fazer, por exemplo, uma interpretação extensiva daqueles casos, tá certo? Então, se no artigo, eu escolhi aqui, um artigo, está aqui no código aqui, deixa eu ver, artigo, vamos lá aqui, do artigo 581, inciso 4, diz o seguinte, ó, caberá recurso de distrito a decisão, despacho ou sentença que pronunciar o réu. Pronto. Eu não posso fazer uma interpretação extensiva. Quer dizer, e se o caso for de impronúncia? Não cabe recurso de distrito, tá? No caso de impronúncia vai caber logo apelação, tá certo? Ou uma decisão que absolver, nem pronuncia e absolve, entra logo com apelação. Não é caso para rese. Por quê? Porque os casos de rese estão elencados de forma taxativa no 581, tá certo? Lembrar vocês que é feito composto de 2 peças, interposição e razões, eu já expliquei, tá bom? O advogado necessariamente deverá frisar no fundamento o inciso do artigo 581, tá bom? No caso da hipótese de júri, né? Hipótese criminal de júri, os autos vão acompanhar, tá bom?
Os autos vão acompanhar, não é preciso fazer instrumento, manda logo junto com os autos, tá bom? E as outras razões, eu já falei para vocês, quando do procedimento, tá bom? Quando do procedimento eu falei para vocês sobre as razões, tá certo? Então, em termos de recurso de distrito, é somente isso, tá certo? Essas informações são basilares para que vocês venham a elaborar esta peça. Qualquer outra indagação ou pergunta, vocês façam para mim por e-mail. Agora que é assim, eu abro o e-mail toda manhã e recolho todos os e-mails que eu tenho que responder durante o dia. Passado isso só no dia seguinte, tá certo? Por quê? Porque eu estou aqui trabalhando direto, tá certo? Elaborando vídeo, eu tenho videoconferência com os alunos da turma da noite, eu tenho que preparar as aulas e vídeos também para as aulas da noite, eu corrigir peças, enfim, é muita coisa que a gente faz por aqui, tá certo? Vamos fazer agora uma análise do nosso caso de hoje, tá certo? Depois eu vou explicar para vocês. Deixa eu localizar aqui onde está o caso. Vai dar uma lidinha, tá bom? Então vamos dar uma lida aqui no caso de hoje, tá certo? Então vamos lá. Dá uma lida aqui. Vamos ver. Pronto aqui. Deixa eu aumentar aqui. Tá certo? Pronto. Mário, após saber que Pedro teria denegrido a imagem de sua esposa, Fábia, resolve procurá-lo imediatamente para lhe dar uma surra. Apesar dos pedidos insistentes dos amigos e familiares que ali estavam para que ele não fosse e que, abre aspas, deixasse para lá, fecha aspas, o comportamento de Pedro, Mário foi. Ao se encontrarem no meio da rua, Mário ataca Pedro e após uma, abre aspas, sessão, fecha aspas, de socos e tapas, Mário observou que Pedro, depois de alguns minutos, ficou inerte. Achou que Pedro teria desmaiado e parou de agredi-lo. Minutos depois, chegou uma ambulância do SAMU e constatou que Pedro teria falecido de traumatismo crânioencefálico. Mário ainda estava no local e se dirigiu imediatamente à delegacia local, onde se apresentou e narrou todos os fatos e sua intenção de apenas dar uma lição em Pedro. O delegado de polícia instaurou o inquérito policial e enviou ao representante do Ministério Público que denunciou Mário pela prática de homicídio doloso eventual. A autoridade judiciária, o juiz, após a primeira fase do rito dos crimes dolosos contra a vida, resolve por pronunciar Mário, levando-o ao crivo do tribunal de júri. Diante desses fatos e do momento processual em questão, você, como advogado de Mário, elabore a peça jurídica cabível, tá bom? Aí, nesse caso, é o seguinte, a análise de forma bem rápida, para que vocês possam construir a lógica, do mérito de vocês. Você sabe que no caso do homicídio doloso, tá bom? Aquele homicídio em que o agente, ele não apenas conhece o resultado, como ele deseja o resultado. Isso é o dolo, tá certo? Isso é o dolo. E no caso do homicídio doloso, necessário se faz que se prove cabalmente, o que nós denominamos de animus necandi. Bom, o desejo de matar. E aí sim, diante de um homicídio doloso, estaremos diante de um crime doloso contra a vida, e aí a competência realmente é do tribunal de júri. O que é que nós vemos nesse caso aqui do Mário? O que é que a gente observa no caso do Mário? É que o caso do Mário, ele não tinha a intenção de matar, tá certo? A intenção dele era de dar uma surra. Então, ele sabia sim
que, dando uma surra, ele poderia, sim, causar o resultado de uma lesão corporal. E a gente vê nitidamente que, mesmo apesar dos pedidos dos familiares e amigos que ali estavam ali para a gente, mesmo dia dos pedidos, ele assumiu o resultado de lesionar, tá bom? No entanto, o que aconteceu durante esta surra que ele deu no Pedro? Pedro veio a falecer, tá bom? Então, o que acontece? Estaremos diante de um crime pré-doloso e não é um crime contra a vida. Está previsto, vocês vão procurar no Código Penal, não quer dizer que eu quero que vocês procurem, né? Mas está previsto no Código Penal, tá certo? No capítulo que trata sobre as lesões corporais, tá bom? Sobre a lesão corporal, nós teríamos a lesão corporal seguida de morte, tá bom? Na lesão corporal seguida de morte, o crime não é doloso, tá bom? Na realidade, o sujeito age por dolo em lesionar, mas ele age por culpa no resultado maior do que o que ele esperava, ou mais gravoso do que ele esperava. A gente chama isso de crime pré-doloso. E nesse caso, não caberia, não estaria sob a competência do tribunal de júri, tá bom? Então, nós estamos na fase de pronúncia, observe no caso, né? Vocês vão observar que nós estamos na fase de pronúncia, que o juiz acabou de pronunciar, e nós vimos que no artigo 51, inciso 4, quando a decisão de pronúncia não lhe causar inconformismo, o recurso cabível é o recurso distrito. Então, vocês tentem demonstrar no mérito de vocês de que necessariamente, né, não houve provas cabais do ânimos necandi por parte de Mário. Ele não queria matar, então, pelo menos no que tange ao resultado gravoso da morte, ele nem sequer assumiu, nem dolo eventual, tá bom? Ele realmente não assumiu o resultado morte. Ele assumiu o resultado de lesão, tá bom? Então não confundam o dolo com o dolo eventual, que podem ter as mesmas consequências. Não confundam com a culpa e nem confundam com o pré-dolo, tá bom? No caso do pré-dolo, tá bom? O que quer dizer é que a pessoa age, ele sabe e deseja o resultado de um determinado crime, tá certo? Ele sabe e deseja dolo. No entanto, o resultado foi maior do que o que ele esperava, tá bom? Aí você pode dizer, professor, mas isso é dolo eventual. Não, o dolo eventual, o agente, ele conhece o resultado e ele assume o resultado. E quando você, resolve dar uma surra em alguém, tá certo? Você não está assumindo a sua morte, o resultado morte. Não está, então não seria o dolo por eventualidade, tá certo? Essa é a minha dica, vocês construam esse mérito dentro do item que vai tratar sobre do direito, ou seria análise jurídica. Lembre-se que você não vai nas peças em casa, então ele tem que ser acompanhado de lei, Então, se você vai tratar sobre lesão corporal, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, você vai ter que colocar os artigos, não necessariamente copiar os artigos, mas vai ter que citar os artigos, tá bom? O 121 e o artigo 129, se eu não me engano, parágrafo 3º, que é o caso de resultado morte. Vejo aí se é isso mesmo. Vamos ter que falar sobre o ânimo necandi, a necessidade do ânimo necandi para configurar seu homicídio doloso, que não é o nosso caso. Vai ter que ser acompanhado de doutrina favorável a você, vai ter que ser acompanhado de jurisprudência favorável a você. Às vezes, você encontra jurisprudência
que é desfavorável a você. Tá certo? Isso pode acontecer. Quando vocês estiverem advogando, vocês vão ver. Mas você faz uma análise lógica. Nesse caso, por exemplo, vocês vão encontrar muitos casos em que o advogado está pedindo que o juiz descaracterize, né, o crime desclassifique o crime de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte. Aí o juiz diz, pelo indúbio pro societar, deixa ele diz, pelo fundamentado em indúbio pro societar, vai dar continuidade ao tribunal de júri, tá certo? Mas ele diz assim, ó, porque não tem provas cabais da inexistência do ânimo necande. Então você pega uma interpretação dessa e faz favorável a você, ó. Se o juiz está dizendo que, no caso especificamente, vai continuar no tribunal de júri, porque inexiste provas cabais, né? Aliás, não existe provas cabais da inexistência do ânimo necande, aí você faz uma interpretação lógica. Ó. Então, se eu tiver provas cabais da existência do ânimo da inexistência do ânimo necande, então, né, eu posso trabalhar essa jurisprudência, tá entendendo? A jurisprudência diz que, como não existe provas cabais da inexistência do ânimo necande, então vai continuar no tribunal de júri. Então você interpreta, se existir provas cabais da inexistência, que é o nosso caso, nós temos provas ali testemunhais, né, cabais, que sabiam que ele era só uma surra, e ademais ele não usou nenhuma arma, nenhuma faca, nada, foi só as mãos. Então a intenção, vocês podem trabalhar isso aí, que nessa intenção ele não tinha intenção de matar, mas apenas de lesionar. Tranquilo? Esses são as informações, né, sobre a aula de hoje. Assistam isso até o final, construam a peça de vocês, me enviem até domingo. Tranquilos? Se cuidem, acredito que nós vamos continuar neste método até o final de abril. E até o final de abril, se eu não me engano, nós temos ainda mais 2 peças. Nós ainda vamos ver a carta testemunhável e a correção parcial. Ainda nesse estilo, né? Extra muros da faculdade. Tranquilo? Então, se cuidem, saudades de vocês, tá certo? A gente vai se encontrar, Deus quiser, ainda esse semestre. E aí a gente mata a saudade. Agora, matar a saudade distante, porque quando a gente voltar o negócio vai dar um tapa para diferente, né? Aí, mesmo porque voltando, isso quer dizer que anulou as possibilidades de contágio ainda. A gente tem que ter muito cuidado ainda, que então é uma doença que a gente não conhece com profundidade, né? Estamos conhecendo aí. Nós sabemos que está pegando mais as pessoas idosas, acima de 60 anos, mas tem casos já de pessoas jovens, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Tranquilos? Qualquer coisa, vocês mandem um e-mail para mim, para tirar dúvidas, que eu vou estar respondendo. E leiam, tá bom? Esse vídeo, ele vai estar acompanhado de um PowerPoint, tá certo? Para que vocês que anotem as dúvidas de vocês sobre essa aula. Tudo que está no PowerPoint, eu toquei de alguma forma aqui nesse vídeo. Tranquilo? Até mais. Tchau, tchau. Se cuidem, tá bom? Abraço.